Na aula de hoje, vamos falar sobre fluxo de caixa, montante e valor presente. Um fluxo de caixa, ele é representado dessa maneira. Então, aqui nós temos uma linha na horizontal que representa o período de tempo. Essas setinhas para baixo representam desembolsos, ou seja, saídas de valor da empresa. E as setinhas para cima, elas representam reembolsos ou entradas de valor dentro da empresa no decorrer do tempo. Então aqui, ó, nós temos uma entrada no primeiro, no quarto e no quinto período. E aqui nós temos uma saída na data zero, ó, no período a gente considera esse primeiro como a data zero, no segundo período. Então, esse é um exemplo de fluxo de caixa. Então, lembrando, o fluxo de caixa representa as entradas e as saídas em um determinado período. Os recebimentos, os vetores são orientados para cima e os desembolsos, os vetores orientados para baixo. O horizonte de planejamento é o número de períodos que são considerados no diagrama. Então, se nós consideramos 12 períodos, o horizonte de planejamento seria de 12 meses, por exemplo, de 12 anos. Aí é a pessoa que determina esse período de tempo. Denomina-se montante de um principal, que a gente chama de P, aplicado a uma taxa de juros I durante N períodos de capitalização, a soma desse principal com os juros obtidos no final do período. Então, o montante é aquele valor que a gente depositou ou que a gente emprestou, somado dos juros por o período de tempo que ele foi emprestado ou que foi aplicado. O montante para um único pagamento ou para um valor simples, ele vai ser igual ao valor presente ou é o valor desse principal, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, onde n é o período de tempo que esse valor ficou aplicado. Bom, então a gente considera um único valor. Então essa é a equação para calcular o montante a partir de um principal durante um período de tempo. Esse fator aqui, ó, 1 mais i elevado a n, ele é conhecido como fator de acumulação de capital de um pagamento simples. O valor presente ou o valor atual de uma certa quantia numa data futura é o equivalente à quantia em questão na data zero a uma taxa de juros I. Então, aqui, ó, por essa equação, se a gente tem que a equação do montante é igual ao valor presente, o principal, que multiplica 1 mais i elevado a n, se nós isolarmos o p aqui nessa equação, a gente vai passar esse fator para o outro lado da equação, dividindo. Então, nós teremos que o nosso valor presente vai ser igual ao montante dividido por 1 mais i elevado a n. E aqui também, né? O 1 sobre o 1 mais i elevado a n é conhecido como fator de valor atual de um pagamento simples. Vamos a um exemplo. 10 mil reais hoje valerão quanto daqui a 20 meses a uma taxa de 1% ao mês? Então, como que a gente calcula? Então, a gente tem aqui, ó, que o nosso principal ou valor presente é de 10 mil, a taxa é de 1% ao mês, ou 0,01. O período de tempo é de 20 meses. O período de capitalização é ao mês, nós vimos isso em taxa de juros, né? Se a taxa ela está dada 1% ao mês e não fala mais nada, é que a gente capitaliza uma vez por mês. Então, o nosso N será igual a 20. Então, ele vai ficar aplicado durante 20 meses. Se a gente substituir aqui, ó, no lugar do P, os 10 mil, 1 mais 0,01 elevado a 20. Nós vamos calcular primeiro o que está dentro de parênteses. Então, isso daqui vai ser 1,01 elevado a 20, vai dar 1,2202. Que multiplicado por 10 mil, chega-se num valor de 12.202.
Então, isso significa que se a gente aplicar um valor de 10 mil, uma taxa de 1% ao mês, durante 20 meses, a gente vai chegar lá depois de 20 meses com um montante de 12.202.